Olá, meu nome é Edmar. Daremos início à nossa segunda videoaula sobre arquitetura e organização de computadores. Daremos início aos estudos sobre sistemas de numeração. Sistemas de numeração são os números envolvidos na arquitetura do computador. Temos as representações numéricas, onde o bit assume o valor de 0 ou 1. 0 é a ausência de tensão e 1 é a presença de uma determinada quantidade de tensão. O conjunto de 8 bits é denominado byte. Temos que 1 byte é representado por 1 B, 1000 bytes por 1 KB, 1 milhão de bytes, 1 megabytes, 1 gigabytes é 1 GB e 1 terabytes, 1 TB. A relação de representação dos números. A representação de números ela pode ser representada pelo sistema binário, decimal, octal e hexadecimal. O sistema binário é a base 2. Ele pode obter os valores de 0 ou 1. Já o sistema decimal, sua base é 10, podendo ter valores de 0 a 9. O sistema octal, base 8, de 0 a 7. O sistema hexadecimal é base 16, os números podendo variar de 0 a F, sendo de 0 a 9, seguindo de A, B, C, D, E ou F. Relação entre os sistemas de números. Os sistemas decimais, binário, octal e hexadecimal, existe uma relação entre eles. Por exemplo, o 1 em decimal é igual a 1 em binário, 1 em octal e 1 em hexadecimal. 2 em decimal equivale a 1 zero em binário, 2 octal e 2 em hexadecimal. Por exemplo, o decimal, como havia dito, ele varia de 0 a 9. Posteriormente, o 0, aí 1 fica à esquerda e começa de novo, 0 a 9. Aí o segundo número acrescenta até chegar na base 9. Depois segue o mesmo raciocínio. Binário 0, 1, 10, ou seja, 2 em decimal é representado por 10 em binário. Temos que 4 é representado por 100, que é 4 em octal e 4 em hexadecimal. O 9 é representado por 1001 em binário, 11 em octal e 9 em hexadecimal. Porque em octal vai de 0 a 7, posteriormente o número 1 vai à esquerda, acrescenta-se de 0 a 7, o 1 que era 1 passa a ser 2 e vai de 0 a 7 e assim por diante. Transformações de números. Uma base pode ser convertida em outra base. Para isso temos alguns métodos que podemos utilizar para fazer essa transformação. Método polinomial. Iremos transformar de qualquer base para das base decimal. Temos a fórmula A10, que é o nosso sistema decimal, que é igual a x n-1, bn-1, mais, assim por diante, até x0 vezes b, onde A10 é o número decimal a ser encontrado, b é a base a ser transformada. Por exemplo, se for base octal, é A na base 8. Se for A base hexadecimal, A na base 16. X é o dígito a ser transformado e N é o número da ordem. Por exemplo, 1001. Temos aqui 4 ordens. 1, 2, 3, 4. Assim, o primeiro número ele será 0, 1, 2, 3. Variando de 0, 1, 2, 3. Temos a sua base, 2 elevado ao número 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. E esses números 1, 0, 0 e 1 é a representação dos números. 1
vezes, começando da direita para a esquerda, 1 vezes 2 elevado a zero, que 2 elevado a zero é 1. 1 vezes 1, 1. 2 elevado a 1 vezes 0, que é o segundo número. Terceiro número, 0 vezes 2 elevado a 2. E o quarto número, 1 vezes 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira, 8 vezes 1, 8. Esses dois números do interior aqui, eles são multiplicados por zero. Todo número multiplicado por zero é zero. Sendo assim, 8 mais 0 mais 0 mais 1 é igual a 9. Ou seja, o número 1001 em binário é equivalente a 9 na base 10. D5 na base hexadecimal. Temos que 5 vezes a base elevada a zero, 5 vezes 16 elevado a zero, 5 vezes 16 elevado a zero, que é igual a 1, fica 5 vezes 1 é igual a 5. D equivale, se eu olhar naquela tabela, equivale ao número 13, ou seja, 13 vezes sua base 16 elevado a 1 é igual a 208, ou seja, 208 mais 5 é igual a 213. Agora a transformação da base decimal para qualquer base. É o método da divisão. Antes era de qualquer base para decimal. Agora é da base decimal para qualquer base. Faremos uma divisão dos números, onde A0 é o número decimal a ser convertido, Qn-1, Qn-2, Q2, Q1, Q0 é os quocientes da divisão, e os R, N-1, R-2, R2, R1, R0 é o dígito a ser transformado, e N é o número de dígitos da base binária. Atenção, porque o valor de Q, N-1 nunca deve ser menor do que 2. Por quê? Porque 2 é nossa base, é nossa base binária. Então temos A dividido por 2, vai dar um resto, sobrar vai ter um quociente. Dividimos esse quociente por 2, vai ter um novo resto, um novo quociente, assim por diante, até sobrar Qn-1, onde que Qn-1 tem que ser menor do que a nossa base, no caso 2. Por exemplo, 10 elevado a 10 na base decimal, converter ele para a base binária. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, o resto é 0. 5, que é o nosso quociente, dividido por 2 é 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, resto 1. 2, que é o nosso quociente, dividido por 2, dá 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Para representar o nosso número, sempre temos que olhar da direita para a esquerda os restos. Por exemplo, 1, 0, 1, 0. Ou seja, o número 10 na base decimal corresponde a 1, 0, 1, 0 na base binária. Ou seja, 10 na base decimal é igual a 10, 10 na base binária. Por exemplo, 10,51 na base decimal, convertê-lo para a base binária. 10,51 na base decimal, converter para a base octal. Nesse caso, vamos dividir pela base. Anteriormente era 2, agora vai ser 8. 1051 dividido por 8 dá 131. 131
vezes 8 dá o valor, que o resto será 3. Assim por diante. 131 dividido por 8, 16, o resto 3. 16 dividido por 8, 2, o resto é 0. Novamente, temos que prestar atenção que sempre temos que representar o número da esquerda para a direita. 2, 0, 3, 3. Ou seja, o número 1051 na base 10 é igual a 2033 na base 8. Agora falaremos sobre aritmética de binários. Primeiro método, o método da adição. Podemos somar números de mesma base. Por exemplo, 1101 na base binária mais 100. Temos que 1 mais 0 é 1. 0 mais 0 é 0. 1 mais 1. Como no nosso sistema binário sempre ocorre a representação de 0 ou 1, no caso 1 mais 1 é 10. Por quê? Porque lembra da representação, quando tinha 0, 1, aí o número 1 ia para a esquerda e acrescentava 0. Ou seja, 1 mais 1 é 10. Desce 0 e eleva a 1. 1 mais 1 equivale a 10. Ou seja, a soma de 1101 mais 100 equivale a 10.001 na base binária. Resposta 10001. Observe que quando somamos 1 e 1, se fosse o nosso sistema decimal, o resto seria 2. Desculpa, o resultado seria 2. Porém, no sistema binário, o maior dígito a ser representado é o número 1. Subtração. Subtraindo 1001 na base binária menos 100. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, não dá, porque 0 é menor do que 1. Assim, temos que pegar emprestado o 1, ele passa para a direita, e com esse número aqui será o número 10. 10 menos 1 é 1, porque lembre que 1 mais 1 é 10, ou seja, 10 menos 1 é 1. No caso, a resposta será 101. Observe que quando temos 0, 1, precisamos pedir emprestado o valor 1 para o dígito imediatamente à esquerda, da mesma forma que fazemos no sistema decimal. Outro exemplo. 1 menos 1, 0. 0 menos 1 não dá, temos que pegar emprestado. Esse 0 não tem, então temos que pegar o do número 1 imediatamente à esquerda. Esse número 1 ele passa para a direita, ou seja, onde era 0, ele passa a ser 10. Só que eu preciso ter o valor aqui, né? Então podemos pegar o 10 e emprestar para este 0. Ou seja, 10 não é o resultado de 1 mais 1, ele passa para cá e deixa 1 lá. Aí nesse caso, 10 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Ou seja, 1001 na base binária menos 111 na base binária corresponde a 10 na base binária. Resposta 10 na base binária. Agora, o caso de multiplicação. A multiplicação ele ocorre da mesma forma na base decimal. Por exemplo, o valor de 1001 vezes 111, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1001, 1 vezes 1,
0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. Ou seja, colocamos aqui 1001, pulamos uma casa, para quando multiplicamos pelo segundo número, 1001 novamente, porque 1001 vezes 1 é 1001, e 1001 vezes 1 é 1001. Assim fazemos a subtração, a soma. 1 mais nada, 1. 0 mais 1, 1 mais nada, 1. 0 mais 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 0, 1. 1 mais 0, 1. 1 é igual a 1. Ou seja, a multiplicação desses números corresponde a 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ou seja, não podemos dizer 111.111, porque o sistema é binário. Aritmética, divisão de binários. 1001 dividido por 11, temos que 1 vezes 11 é 11. Só que 11 não podemos tirar de 10, então pegamos como nosso tema decimal a direita. Então, 11 menos 100, 0. Vai pegar emprestado, só que nesse caso aqui, o 0 não tem. Então, 1 passa para cá, 10. O 10, só que ele passa para cá e deixa 1 lá. 10 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Descemos esse outro 1 para cá. 11 dividido por 11, 1 vezes 1, 11. Ou seja, o resultado dessa divisão é 11. Obrigado. Esta foi a nossa segunda videoaula sobre arquitetura e organização de computadores.